Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, é um grande prazer estar a bordo com vocês e nós vamos hoje bater um papo sobre o caso Chapecoense, o Instituto Professor Calazans e toda a produção do canal Piloto e a parceria com a eBianchi, ok? E vamos progredir hoje para acidente aéreo, o caso Chapecoense, ocorrido na Colômbia no dia 29/11/2016, tá? De um reconhecido clube de futebol brasileiro que estava tendo aí grande sucesso em sua carreira. E no ápice da sua carreira, essa equipe veio a ser vítima de um intrigante acidente aéreo. E hoje nós vamos conversar então, porque há ainda grandes indícios. Nós estamos gravando esse vídeo agora ainda no início de dezembro e nós estamos aqui batendo papo e vamos discorrer sobre as possíveis causas e também qual será o desfecho jurídico, ou então nós vamos, mais do que declarar o desfecho jurídico, nós vamos caminhar para uma linha de investigação dentro de uma ótica de perito ou de perícia aeronáutico ou de perito aeronáutico. Esse assunto, queda de avião por falta de combustível, é um assunto que me intrigou muito na minha experiência como controlador de tráfego aéreo e também acompanhando principalmente a aviação geral. Nós vimos que esse assunto ele é mais comum do que nós possamos imaginar. Devido a isso, nós escrevemos em 2011, na verdade começamos a escrever esse livro em 2009, 2010 e publicamos em 2011, e o livro, com 200 páginas, trata exatamente sobre acidentes aéreos ou questões relacionadas a pouco combustível. E é um dos pontos que está sendo amplamente discutido nesse caso ocorrido ali com a equipe de Chapecoense, ok? Então eu convido a conhecer vocês, todos nós, a conhecerem esse livro e ver como é que essa questão é tratada. Nós vamos aqui em poucos minutos tratar do assunto, mas para exaurir, esgotar o assunto, nós temos aqui esse livro que nós recomendamos para que todos possamos ler. Há muitas dúvidas da comunidade aeronáutica sobre responsabilidade e nós vamos comentar algumas delas aqui que estão sendo suscitadas na mídia e também na comunidade aeronáutica como questões relevantes. Mas para esgotar o assunto, ou pelo menos tratar o assunto com mais amplitude e profundidade, nós temos o nosso livro aqui. E o caso da Chapecoense sendo definido como problemas no abastecimento da aeronave, nós podemos também comparar com o acidente 052. Nós estamos falando isso porque hoje, no início de dezembro de 2016, as autoridades colombianas já estão direcionando para essa linha de investigação. As autoridades já citaram isso como um forte indício, uma grande probabilidade. Se isso acontecer, pelo menos pelos questionamentos que já estão sendo apresentados, nós vamos ver uma grande semelhança com o acidente voo 052, que foi uma aeronave, um 707, que decolou da Colômbia e se dirigiu aos Estados Unidos, em Kennedy, e ela caiu por falta de combustível. E é interessante que a semelhança entre esses dois acidentes são gritantes, né? Na final, um pouquinho antes de cair, a aeronave também reporta perda do sistema elétrico e fala também sobre a perda dos motores. E as questões como o diálogo entre controladora, essa aeronave aqui ela foi obrigada a fazer espera, uma vez que podia ter sido evitada essa espera, mas o piloto, a tripulação do voo 052 não se comunicou eficaz e eficientemente com o controlador de tráfego aéreo, e o controlador de tráfego aéreo não deu a ele a devida assistência, vindo então a cair, morrendo aí quase a metade dos passageiros ali do Boeing 707. E esse acidente ele é intrigante, né, o 052, e ele também faz parte desse livro. Então nós temos o livro Acidentes Aéreos, e nesse livro eu descrevo nos detalhes por que esse avião
né? Por que esse voo 052 veio a cair, esse acidente ocorreu no dia 25 de janeiro de 1990. E os questionamentos, a fraseologia, aqui também o piloto não declarou a emergência, por que ele retardou em declarar a emergência, quais as consequências disso, como foi o tratamento do controlador de tráfego aéreo, a operação do controlador de tráfego aéreo no tratamento com a aeronave foi questionado, inclusive em juízo, e nós podemos afirmar que a semelhança com o acidente voo 052 e o Chapecoense é de uma semelhança que nós não podemos desprezar. Então convido também a ler esse livro e aí nós vamos entender o que aconteceu com esse acidente e quais serão, né, as argumentações e as perguntas relacionadas ao acidente chapecoense. Ok? Então faço esse convite e fazer essa comparação vai ser muito importante para o entendimento desse caso aqui. Ok? Então nós vamos aqui ao longo da nossa explanação colocar uma peça após a outra para que a gente possa entender. Contudo, um outro detalhe bem importante também, nós temos aqui pelo Instituto Professor Calazans IPK e a parceria com a eBianchi, nós temos um curso de perito aeronáutico. Esse curso de perito aeronáutico, ele trata, dentre outras coisas, né, dentre vários assuntos, acidente aeronáutico e como que um acidente aeronáutico ele é investigado na ótica da perícia, principalmente se tratando de processo judicial. Nós temos a Convenção de Chicago, seu anexo 13, que prevê dois tipos de investigação, sendo uma das investigações aquela realizada pelas autoridades aeronáuticas. E o item 5.4.1 do anexo 13 estabelece a investigação para fins de apuração de responsabilidade jurídica e administrativa. Então, a investigação realizada pela autoridade aeronáutica não tem por finalidade apurar responsabilidade. Já a investigação ainda prevista no próprio anexo 13, ela aponta para essa investigação que ela pode ser feita paralelamente. E o escopo de hoje não vai ter uma abordagem da investigação técnica, aquela elaborada pelas autoridades aeronáuticas, e sim uma mentalidade, uma abordagem dentro da perícia aeronáutica, ok? Quem quiser conhecer mais os nossos cursos, nós vamos disponibilizar, já temos disponibilizado o curso e algumas aulas gratuitamente no YouTube. Mas para entender esse acidente e os outros acidentes que nós temos citados, como o próprio 052, dentro de uma abordagem de perícia, nós convidamos a conhecer os nossos livros e também o nosso curso. Então vamos lá, esse acidente nós vamos de uma forma sucinta explicar, mas o grande problema está aqui na rota, né? O voo ocorrido entre o aeroporto de Santa Cruz de la Serra e o seu destino, que era Medellín. Tá? Então essa era a aeronave, um quadri-reator, uma aeronave fabricada por uma empresa britânica que teve um grande momento na aviação comercial, principalmente na aviação regional. E ela não apresentou um bom resultado, pelo fato de apresentar uma desvantagem em relação à concorrência pelo seu elevado consumo de combustível. Tá? E a matrícula da aeronave era essa, Charlie Papa 2933, aeródromo de partida para o destino, com 72 passageiros e 9 tripulantes, e resultando aí em 71 vítimas fatais. A aeronave colidiu o terreno numa região montanhosa no país da Colômbia, ok? E aí nós vamos conversar sobre um dos pontos que está sendo devidamente debatido e nós acreditamos que dentro do processo judicial, seja civil, administrativo ou até mesmo penal, esse vai ser um ponto muito importante para ser discutido e para ser entendido. Então nós temos que o plano de voo apresentou uma incoerência, uma discrepância muito interessante. O tempo de voo do aeroporto de partida até o aeródromo de destino é de 4 horas e 22 minutos, ok? E a autonomia do voo também, plotada no plano de voo, é de 4 horas e 22 minutos. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma autonomia, né, de A para B de 4 horas e 22 minutos. Foi
ou foram desconsideradas algumas questões. Qual o tempo de voo de B até Charlie? Ou seja, qual o tempo de voo e autonomia também até o aeródromo de destino? E qual é a reserva? Então nós sabemos que um voo, em termos de autonomia e abastecimento, a autonomia é o abastecimento em tempo de voo. Então qual foi a autonomia ou qual deveria ser a autonomia? Isso aqui vai ser levado em consideração e uma grande discussão vai ser em cima disso aqui. Então o piloto deveria ter um combustível, uma quantidade de combustível que iria permitir uma autonomia que deveria assegurar que a aeronave voasse do ponto de partida até o destino, mais alternativa e há uma reserva para possíveis espera ou outras situações. E aqui já tem uma discussão. Nós temos visto aí na mídia pessoas alegando que deveria ser uma reserva de mais 45 minutos, outras estão afirmando que é mais 30 minutos, já vimos falar aí a questão de 10% do tempo total de voo e assim vai. Bom, isso aqui nós precisamos trabalhar com muito cuidado. 30 minutos para 45 minutos, nós temos aí uma diferença de 15 minutos, que é uma diferença considerável. Então precisamos, os peritos de plantão vão precisar enquadrar essa aeronave dentro do tipo de voo. Que tipo de voo é essa aeronave? Era táxi aéreo? Táxi aéreo estava regulado pelo 145, tá? É o 121, é o 91, muito cuidado. Estabelecer o tipo de voo e qual documento essa aeronave se enquadra é muito importante para nós trabalharmos com isso aqui. Tá? Então nós temos aí na mídia total peritos alegando uma reserva de 45 minutos e outros peritos alegando reserva de 30 minutos e outros peritos alegando um outro tipo de reserva em termos de percentagem. Então isso aqui tem um ponto de partida muito interessante. Primeiramente, qual tipo de voo e qual documento ela se enquadra, e nesse documento nós vamos ver qual é o combustível mínimo, a autonomia mínima para esse tipo de voo, tá ok? Temos esse ponto de partida que é bem interessante. E aqui a gente vai enfatizar, tá? O tempo de voo de A a B era igual à autonomia. Na realidade, se nós estudarmos a capacidade máxima, o alcance máximo dessa aeronave, a gente vai ver que o alcance máximo era exatamente a distância do ponto A ao ponto B, ou seja, do ponto de partida, aeroporto de partida, até o ponto de destino. E aí nós começamos a questionar. Então nós vamos, o perito, o especialista, principalmente o perito aeronáutico, que vai trabalhar como assistente judicial, ele vai ter que analisar isso. Qual era a capacidade da aeronave? É verdade que a capacidade da aeronave era igual, eu vou até arredondar aqui, tá, para 3.000 quilômetros? É isso mesmo? Tá? Se for isso, nós precisamos fazer essa análise. Se a capacidade for igual à distância de A a B, nós começamos a perceber uma incoerência, uma discrepância, e isso precisa ser cuidadosamente analisado, porque se isso se verificar, se isso se constatar, nós temos aqui um bom ponto de partida para chegar ao resultado do acidente. Bom ponto de partida. Cuidado. Por que nós falamos isso? Porque a mídia, nos seus primeiros momentos, e alguns especialistas nos seus primeiros momentos, encaram isso aqui como um fato já definido, uma causa conclusiva. Não, né, um bom perito, ele não se deixa levar precipitadamente por nenhum desfecho. Ele analisa com muito cuidado, ele não se fecha em nenhuma causa, mas não dispensa nenhuma. Então, ter isso aqui, como já está sendo largamente divulgado como a causa conclusiva do acidente, pode ser leviano, mas é um bom ponto de partida. Um perito aeronáutico iria trabalhar com essa situação, analisando esse fato como ponto de partida, ok? E aí a gente vai comentar uma coisa interessante. Nós temos aqui esse sinal, que é internacionalmente conhecido como correspondente à sala de tráfego. O que é sala de tráfego? Tá? A sala de tráfego é o local onde o piloto, ou o despachante operacional de voo, ou o copiloto, ele apresenta o plano de voo. É claro que em relação à apresentação do plano de voo e sala de tráfego, nós teríamos aí uma aula só para tratar desse assunto. Nós vamos aqui fazer uma análise dentro desse acidente, conjecturando
as possíveis causas e o que foi que levou a esse acidente, analisando esse assunto aqui. O que nós temos é o seguinte, o piloto ou despachante operacional de voo, temos algumas empresas, né, comerciais, elas têm alguns representantes, e esse representante é chamado como DOV, o despachante operacional de voo. O DOV, o piloto ou o copiloto, eles podem comparecer à sala de tráfego aéreo e preencher o plano de voo ou então apresentar o plano de voo. E nesse momento nós temos um profissional que trabalha na sala S é Aeronautical Information Service, ou seja, o serviço de informação aeronáutica, e esse operador da sala S é o profissional que vai receber o plano de voo. E quando ele recebe o plano de voo, ele vai fazer uma checagem, vai averiguar se o plano de voo está de acordo com as normas regulamentares. Tá ok? E aí nós temos um grande problema, que eu vou só voltar um pouquinho, tá? Aqui, que está sendo argumentado, está sendo muito discutido, que o operador da sala S, ele deveria ter verificado o acidente, ou melhor, deveria ter verificado o plano de voo apresentado, diante de várias circunstâncias. Uma delas é ter visto se a autonomia correspondia ou estava dentro das margens de segurança para aquele tipo de voo. Estão alegando que o operador da sala S, aquele que recebeu o plano de voo, não devia ter aceitado. E aí imputando a ele também, uma vez que se verifique que esse acidente ocorreu por falta de combustível, a mídia, pelo menos em geral, e alguns especialistas já estão imputando ao operador da sala S essa responsabilidade. E aí nós vamos trabalhar melhor. Então, o operador da sala S, ele pode ser questionado em relação à aceitação do plano de voo. Quem preencheu o plano de voo? Foi o despachante? Existia um despachante operacional de voo? Houve esse profissional? Ou foi o piloto e copiloto? Sempre lembrando que ainda que haja um despachante operacional de voo, DOV, a responsabilidade sempre vai recair entre piloto e copiloto, ok? Mas, e aí estão alegando também que o operador da sala S, ele foi pressionado a aceitar aquele plano de voo. De primeiro momento, o operador da sala S, esse profissional, viu essa incompatibilidade e questionou a tripulação ou o despachante profissional que apresentou e estão argumentando que ele foi pressionado. Se foi ou não, está aí um bom ponto que nós também vamos levar em consideração. E aí eu já quero dizer uma coisa muito importante para a comunidade aeronáutica. A comunidade aeronáutica tem uma mentalidade da cultura da vítima. Olha, coitado do piloto, ele foi pressionado pelo empresário. Olha, coitado do copiloto, ele foi pressionado pelo comandante. Nós queremos dizer, né, que em se tratando do aspecto jurídico, essa pressão é irrelevante. Isso jamais será reconhecido. Não vai existir a cultura da vitimização. Se um piloto, um controlador de tráfego aéreo, qualquer profissional da atividade aérea se sentir pressionado, ele não pode agir se houver na operação alguma incoerência, alguma irregularidade. Ele vai responder por isso. Então, até esses dias eu estava acompanhando uma discussão na rede social em que um piloto, ele se declarou, mas não podemos fazer isso, porque se eu não fizer um voo irregular, o meu colega vai e faz, né? Ou se eu não fizer o voo regular, o comandante manda embora. Aí o outro até argumentou, pensa bem, né, até se dirigir a mim, pensa bem, Calazans, eu tenho família para criar, eu dependo desse emprego e muitas vezes eu sou pressionado a realizar voo irregular. E se isso mesmo acontece, nós precisamos entender isso dentro do contexto da comunidade aeronáutica. Para fins jurídicos, essa pressão, se é que ela existe, e eu acredito que ela exista, ela não pode ser utilizada como um argumento para fins de isentar
de responsabilidade, porque não se caracteriza uma coação, nem mesmo em se tratando de caso militar, seja o controlador militar ou o piloto militar, tá? Então nós precisamos entender que quem age sob uma pressão, sob pressão, ele não é vítima, tá? A comunidade aeronáutica precisa entender isso rapidamente. Se essa é a mentalidade que está tramitando na comunidade aeronáutica, ela precisa mudar, porque o profissional que age assim, ele é coautor de um crime, tá? Não estou me referindo a esse acidente, eu estou aproveitando esse acidente para expressar e explicar um argumento da comunidade aeronáutica que é premente nos nossos dias. Então, se há uma pressão de empresário, de passageiro, às vezes o passageiro é o próprio empresário, executivo, de quem quer que seja, essa pressão ela jamais pode ser utilizada como um argumento de defesa, porque não vai isentar ninguém de responsabilidade, porque não é considerado uma coação. Então você que é profissional, a segurança de voo está na sua mão. Se é que isso aconteceu, o copiloto, nós poderíamos até argumentar, e o copiloto, ele não verificou? Poderia alegar que estava sob pressão do comandante, que era o próprio proprietário da empresa? Esse argumento é irrefutável, não podemos aceitar. Então precisamos entender isso, que a comunidade aeronáutica ela precisa mudar, e esses argumentos da cultura da filosofia de segurança que não pode punir, ela já se foi, não é mais a mentalidade, não é mais o raciocínio lógico premente dentro da comunidade jurídica. Eu preciso enfatizar isso porque isso é um argumento que ele precisa ser refutado. Os pilotos que estão voando atualmente têm que se enquadrar a esse novo momento jurídico que está interferindo, nem vou dizer interferindo, mas está atuando dentro da comunidade aeronáutica, tá ok? E aí uma coisa interessante que nós precisamos ver, né? O plano de voo, quando ele é apresentado, em alguns países, ele tem um sistema automatizado. O que é o sistema automatizado? O operador da sala IS, ele pega o plano de voo, que é o formulário apresentado, e ele vai digitar e inserir no sistema. Os sistemas mais modernos, esses sistemas apresentam a incompatibilidade. Por exemplo, se nesse local, precisamos ver se isso havia, né? Se havia esse sistema automatizado ou se foi manual esse procedimento. Mas eu alerto aqui que os operadores da sala S, eles podem ter responsabilidade. O sistema automatizado vai ajudá-lo, porque quando ele insere os dados no sistema, o sistema vai indicar de imediato a incompatibilidade. O comandante está com pouco combustível. O comandante, a autonomia é insuficiente para o voo proposto. O comandante, tem um NOTAM aqui que está dizendo que a aerovia está interditada, impraticável, o espaço aéreo restrito. Alguma coisa vai apontar. O aeródromo de destino, comandante, segundo o NOTAM, está impraticável, está interditado. Então o sistema automatizado vai ajudá-lo. Se não é um sistema automatizado, eu chamo a atenção para o operador AIS. Tem duas áreas, duas profissões que elas não têm recebido o devido tratamento diante do momento atual. E esses dois profissionais são o DOV, o despachante operacional de voo, e o operador da sala IS. Esse acidente vai mostrar quão importante e quais são as responsabilidades desses profissionais. Então, o DOV, quando preenche um plano de voo, tá? E o operador da sala IS, quando ele recebe esse plano de voo, ok? E aí uma coisa muito importante, o plano de voo repetitivo, ele é o plano de voo repetitivo, é aquele plano de voo das aeronaves pertencentes a empresas comerciais, que elas, devido a uma frequência de voos por semana, por mês, elas não precisam a cada voo apresentar o plano de voo. Existe um sistema diferenciado que no mês anterior ao início das operações, a empresa aérea manda para o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo o plano de voo. E aí nós sabemos que, por exemplo, que toda quarta, quinta e sexta o voo Calasa 123 parte de São Paulo para Congonhas. Um exemplo.
às 8 horas da manhã. Então esse voo não precisa o despachante, muito menos o piloto, e a cada voo preencher um plano de voo. Então existe esse plano de voo repetitivo. Só que o plano de voo repetitivo tem 3 itens que são divulgados para o controlador na hora do acionamento e do táxi. Quais são eles? O aeródromo de destino, pessoas a bordo, né, people on board, e uma informação interessantíssima, que é autonomia. Então o plano de voo é repetitivo, como o piloto não sabe previamente quantos passageiros terão, qual é o peso e balanceamento, ele não tem como adiantadamente apresentar autonomia, mas ele vai apresentar autonomia para o controlador de tráfego aéreo no momento ali da autorização ou até mesmo autorização do táxi. E aí eu chamo a atenção dos controladores, cuidado, um plano de voo repetitivo, se o piloto colocar uma autonomia inferior à mínima estabelecida, não tenha a menor dúvida. Se houver um acidente, o controlador de tráfego aéreo terá que explicar o que foi que aconteceu entre a comunicação da autonomia do aeródromo de alternativa também, mas nós estamos nos referindo à autonomia. O que é que o piloto falou e o que ele colocou. E aí nós temos um assunto, um tópico que não é bem detalhado, não é bem explicado pelos controladores de tráfego aéreo. E aí uma outra questão, o controlador de tráfego aéreo, nesse momento que o plano de voo não foi apresentado para a sala AS, então o elemento que vai checar essa autonomia mínima não é mais o operador da sala ES, agora recai para o controlador de tráfego aéreo. E aí nós perguntamos, e o controlador de tráfego aéreo? Qual é a responsabilidade do controlador de tráfego aéreo nesse momento em que um plano de voo repetitivo, a autonomia desse plano é repassada via fonia para o controlador de tráfego aéreo? Então nós temos uma questão muito importante que nós precisamos estudar e alertar aos controladores sobre essa responsabilidade que pode ser argumentada contra ele, tá ok? E aí nós vamos trabalhar com o seguinte, o operador da sala S, Aeronautical Information Service, né, o Serviço de Informação Aeronáutica, ele devia ou não aceitar o plano de voo? E quem estiver a favor desse profissional ou contra, que apresente os seus argumentos dentro do regulamento. Mas nós podemos citar previamente que se há uma discordância entre o plano de voo e as regras de tráfego aéreo, cabe o operador da sala S não aceitar, tá? E se ele aceitou com discrepância, vai ter que explicar por que ele aceitou. Então essa responsabilidade voltada para o operador da sala S está sendo discutida. E a gente vai ter que, diante do regulamento, explicar isso aí, se houve aceitação, se não houve aceitação, se houve uma aceitação com discrepância e se, vamos lá, tudo na fase das conjecturas. Se a aeronave caiu por falta de combustível e o combustível, a autonomia mínima estabelecida no plano de voo era incompatível, nós podemos cogitar sim, não estou condenando a operadora de sala S, porque nós não conhecemos os detalhes, mas nós podemos trabalhar no sentido de explicar isso aí. Talvez seja inexplicável, mas eu não tenho como de plano acusar a operadora, tá? E aí nós precisamos entender uma outra coisa. A aeronave, né, que vai voar em rota, que vai voar em aerovia, ela é autorizada por um órgão de controle. Esse órgão de controle não é a torre, tá? Esse órgão de controle é o Centro de Controle de Área, é o ACC. Ainda que seja um pouco diferente lá na Bolívia e na Colômbia, ainda que não seja o ACC, pode ser que seja um outro órgão, dependendo do espaço aéreo, ele pode ser dividido de uma forma diferente. Mas a questão houve um órgão que autorizou o plano de voo. Nós vamos aqui trabalhar com o ACC. Por exemplo, um voo realizado de São Paulo para Brasília, não é a Torre de São Paulo que autoriza esse plano de voo. Esse plano de voo é autorizado pelo Centro de Controle de Área, que é o órgão que controla a aeronave na aerovia. Então nós precisamos analisar lá na Bolívia
Quem é que autorizou? O centro de controle de ar, qual foi o órgão? Não foi a torre de controle, e muito menos a sala S. A sala S não autoriza plano de voo. A sala S aceita ou não. Por que eu estou falando isso? Porque se houve a autorização de um órgão de controle de tráfego aéreo sobre o plano de voo, caso estivesse incompatível com a autonomia, esse órgão também vai ser cogitado a responder. Então, a sala S aceita o plano de voo e transmite o plano de voo para esse órgão. Tá? A sala S, se tiver incompatibilidade, não pode aceitar. Tá? Mas se ela aceitar, ela não vai autorizar. Ela insere no sistema onde o órgão que faz o controle das aeronaves em rota, em aerovia, é que vai autorizar. Se esse órgão, que aqui no Brasil seria o Centro de Controle de Ar, o ACC, se ele autorizou com uma autonomia compatível, vai ser cogitado. Calazans, mas ele não tem responsabilidade sobre isso, a responsabilidade de abastecimento e autonomia do controlador de tráfego aéreo. Não é bem assim que as coisas deverão andar. Não temos a menor dúvida que esse órgão, o operador, o profissional, que no caso é um controlador de tráfego aéreo, ele vai ser sim questionado. Aí vamos analisar a documentação, regulamentação para atuar a favor ou contra essa tese. Ok? E aí, muito cuidado, eu chamo a atenção de vocês, muito cuidado, porque a mídia, ela soltou aí o plano de voo, e esse plano de voo já está assinalando como uma causa conclusiva do acidente. Pessoal, muito cuidado, esse plano de voo apresentado é uma proposta, tá? Eu não sei se a aeronave, ela foi, pelos órgãos de controle, autorizada a voar daquela maneira. Então, muito cuidado quando nós pegamos um plano de voo, que é um documento importante, que é um documento que vai ser analisado como um ponto de partida. O plano de voo apresentado, que é esse que está sendo mostrado pela mídia, onde o tempo de voo AB é igual à autonomia, é uma proposta. Tirar a conclusão daí pode ser considerado uma leviandade. Por quê? Quando o plano de voo é apresentado, no caso foi para o ACC Bolívia, o plano de voo ele tem vários resultados. O piloto, o DOV, ele apresenta o plano de voo. Repito, o plano de voo ele é apresentado na sala S. Tá? Existem outras maneiras de apresentar o plano de voo. Estou falando aqui de uma forma mais genérica. E a sala S transmite para o órgão de controle que vai autorizar o voo. Esse órgão de controle, ele autoriza. Ele tem 3 resultados depois da apresentação ao ACC. O ACC pode autorizar, pode não autorizar o plano de voo e pode autorizar com modificações. Então nós precisamos entender o que foi que aconteceu depois da apresentação. O ACC Bolívia autorizou? Com aquela autonomia insuficiente? Vai ter que responder por isso. Ele não autorizou? O teu plano não está autorizado. Tá? O teu plano foi autorizado, mas com uma modificação. E qual foi a modificação? Não sei. Tá? Não dá para pegar aquele plano de voo que eu mostrei aqui no início e dizer, olha, o controlador de tráfego aéreo errou, porque não. E tem uma outra coisa ainda, muito interessante. O piloto, durante esse período, ele pode ter apresentado uma CHG. O que é uma CHG? CHG em inglês quer dizer change. Ele pode ter apresentado uma mudança, uma modificação. Eu, como controlador de tráfego aéreo, por inúmeras vezes, eu vi um plano de voo ser alterado pelo piloto. Estou alterando a minha alternativa. Estou alterando a minha autonomia. Então, nós precisamos analisar tudo isso. Não dá para falar que o plano de voo foi autorizado daquela maneira e que o controlador de tráfego aéreo já estão até condenando o controlador. Não dá para chegar a esse ponto. É um ponto de partida que nós vamos discutir, precisa estudar, mas eu preciso acompanhar a conversa, a gravação da conversa entre piloto e controlador. Houve mudança? O plano de voo foi autorizado? Ele não foi autorizado? Ele foi autorizado com mudança? Precisamos ver isso, ok? E aí, para isso, nós vamos analisar o plano de voo apresentado, o plano de voo autorizado e o plano de voo em vigor. Não dá para chegar a uma conclusão sem analisar criteriosamente esses pontos aqui. Então, repito, o avião caiu por falta de combustível. Vamos analisar. Caiu por falta de combustível e o centro autorizou. Então, o controlador lá da Bolívia que autorizou, ele é responsável, como já estão falando. Cuidado, essa afirmação pode ser muito leviana. Nós precisamos caminhar por
por esse caminho aqui. E aí, um outro ponto importante, tá? Então, o avião saiu da Colômbia, desculpa, saiu da Bolívia e foi para Colômbia. E como foi a aceitação? O centro da Colômbia aceitou? Já está correndo na mídia que o centro da Colômbia não aceitou o plano de voo conforme esse plano de voo está sendo apresentado aí. Segundo algumas autoridades, já se declararam na mídia, que o ponto de decolagem dessa aeronave não era lá da Bolívia, de Santa Cruz de la Serra, era de um outro aeroporto mais perto da Colômbia que se enquadrava numa autonomia suficiente para garantir a segurança do voo. Se isso é verdade ou não, nós vamos discutir, mas de plano apresentar ou argumentar que o controlador que aceitou esse voo incompatível, ele é também culpado, nós vamos ter muito cuidado. Se o Centro de Controle da Colômbia aceitou uma aeronave cujo plano apresentava uma autonomia que comprometia a segurança, nós vamos questionar essa aceitação. Isso vai ser questionado e podendo ele ser responsabilizado também. Contudo, se ele recebeu um plano de voo diferente daquele que foi apresentado, as coisas mudam drasticamente. Então, como já estão falando que o Centro Colômbia, que a Colômbia também é responsável, não é bem assim, ok? E a controladora da Colômbia, nós temos aqui uma situação muito interessante, né? Muito cuidado também, porque o que eu vou falar aqui são comentários daqueles áudios que saíram na mídia que as autoridades colombianas já declararam que são áudios oficiais. Então eu vou me basear naquilo. Então o que aconteceu aqui? A aeronave acidentada, tá, estava indo para o seu destino quando antes, né, uma outra aeronave declarou emergência por estar com problema de combustível. Nesse momento, a controladora de tráfego aéreo instruiu a aeronave da Chapecoense a fazer 2 esperas e meia. E aqui as pessoas começam a argumentar. Muitos já estão afirmando que a controladora de tráfego aéreo ela foi responsável pelo acidente porque deveria ter dado prioridade à aeronave acidentada. E aí, né, nós vamos ter muito cuidado. Primeiramente, esses áudios que estão sendo disponibilizados, muito cuidado com ele, porque quando se faz uma investigação, nós vamos analisar e transcrever a conversação entre piloto e controlador de uma forma cronológica. E aí, nós não temos essa informação vai ficar restrita com a leitura da caixa preta e aos investigadores. Então, quem chamou primeiro? A que momento chamou primeiro? Quão antes chamou primeiro? Quais eram as circunstâncias? Então não dá para nós avaliarmos a conduta da controladora como certo ou errado, sem fazer uma análise cronológica da conversação. Mas em princípio nós podemos entender que não houve erro da controladora de tráfego aéreo, porque ela instruiu essa aeronave a realizar emergência, porque uma outra aeronave antes declarou emergência. E aí uma coisa interessante, né? Então que nós temos, a aeronave fez a espera de duas órbitas, né? Cada órbita leva 4 minutos, então a aeronave fez 2 órbitas e meia, mais ou menos 10 minutos. E a aeronave, conforme já estão conjecturando, e tudo indica que foi isso mesmo que aconteceu, a linha de investigação caminha de uma forma bem clara para a falta de combustível. Se a aeronave estava com falta de combustível, ela não podia fazer espera. Então o piloto deveria ter declarado mínimo fuel. O que é mínimo fuel? Em português é combustível mínimo. Combustível mínimo quer dizer o seguinte: a aeronave está numa condição de abastecimento, de autonomia, que não permite fazer espera. Então nós precisamos analisar se a aeronave da Chapecoense, esse Avro, ele em algum momento declarou que estava com combustível mínimo. Porque se ele declarou que estava com combustível mínimo, os documentos da ICAO deixam bem claro, o 4444 deixa bem claro que quando uma aeronave declara mínimo fuel, ela não pode fazer espera, porque se fizer uma espera, ela vai entrar numa situação de emergência. Eu não sei se ela declarou ou não. Se ela declarou mínimo fuel, a controladora jamais poderia tê-la deixado em espera. Mas tudo indica que ela não declarou mínimo fuel, pelo menos nas conversações que nós ouvimos. O que aconteceu foi o seguinte: uma aeronave
declarou emergência por questões de problema de vazamento de combustível e a controladora de tráfego aéreo, a princípio, acertadamente, fez com que outras aeronaves, inclusive da Chapecoense, fizessem espera. Totalmente acertada essa conduta, tá? E o piloto, quando declara uma situação que precisava de vetores de direcionamento, foi num ponto, só voltando aqui, então a aeronave estava realizando um procedimento de emergência com prioridade, essa aeronave aqui da Chapecoense não poderia ter feito espera, o piloto deveria ter gritado, e assim, quando foi instruído a fazer espera, ela foi degradando a sua situação cada vez mais. Então, em princípio, acertadamente, a controladora não errou, ok? E aí, mínimo fio, não requer prioridade, tá? Se ele tivesse declarado com antecedência, o mínimo fio não podia ter sido declarada naquele momento. O mínimo fio, normalmente, ele é declarado quando o piloto faz o primeiro contato com um controlador. Então, quando a aeronave entrou na área, no espaço aéreo de jurisdição da Colômbia, a aeronave deveria ter falado o mínimo fio. É esse o momento que era declarado, não é no momento posterior, tá? Então deveria ter falado, declarado o mínimo fio na hora que entrou. Não requer prioridade, não é uma situação de emergência, isso aqui o documento, o regulamento deixa bem claro. Só que ela não pode ser submetida à espera. Olha só que interessante, se o piloto tivesse entrado no espaço aéreo colombiano, na chamada inicial, falado mínimo fio, combustível mínimo, o controlador iria entender o seguinte: essa aeronave não pode fazer espera. Tá? Aí sim, no momento que a outra aeronave declarou emergência, o controlador teria tempo para administrar o seu espaço aéreo. Isso aqui precisa ser levado em consideração. Se o piloto declarou o mínimo fio, a apuração da responsabilidade do controlador é uma. Se o piloto não declarou o mínimo fio, a apuração da responsabilidade do controlador, ela muda de uma forma marcante. Tá ok? Controladora colombiana, quem priorizar? Né? Tudo acertadamente. A aeronave que declarou emergência por vazamento de combustível. Claro que eu não posso falar que é isso sem antes analisar as circunstâncias. Qual era a posição da aeronave, qual era a altitude, qual era a velocidade. Quando um controlador de tráfego aéreo assiste uma aeronave em emergência, são inúmeras as circunstâncias que precisam ser analisadas e levadas em consideração. Nesses vídeos ou áudios que foram lançados aí, ainda é insuficiente. Precisamos fazer uma análise da posição da aeronave, altitude, velocidade, são muitas variantes. Então eu não posso falar que a controladora de tráfego aéreo da Colômbia errou. Tudo indica, se aquilo que está sendo divulgado se constatar, tudo indica que ela agiu acertadamente e não terá responsabilidade, tá? E a gente precisa entender uma coisa muito interessante. A aeronave que estava à frente, que estava como número 1 em questão de prioridade, alegou combustível, né, o vazamento do combustível. Existe um procedimento. Quando uma aeronave pousa a pista, se realmente constatar que ela estava com vazamento de combustível, a pista fica contaminada. E essa contaminação precisa ser, pela administração do aeroporto, limpada, precisa ser extinta. Então deveria ter um tempo entre a aeronave número 1 e a aeronave número 2. É claro que numa situação como essa, o controlador de tráfego aéreo iria enviar as duas aeronaves, a número 1 e a número 2, duas aeronaves em emergência. Mas isso nós precisamos considerar. Contudo, pelo que nós percebemos no áudio, quando a aeronave faz as 2 esperas e meia, gastando ali seus 10 minutos, dali para frente o controlador de tráfego aéreo não tinha mais nada a fazer. E pelo que nós podemos entender, ainda que ele mudasse a prioridade, olha que interessante, ainda que ele alterasse a prioridade analisando todos os fatores, nós entendemos que a aeronave não teria mais combustível para chegar no seu destino. Ok? Então quando ele fez a espera, não deveria ter feito. Ali, quando foi instruído a fazer a espera, ele deveria ter gritado, declarado emergência. Quando ele fez, o controlador de tráfego aéreo, no caso a controladora, não teve tempo e nem espaço para arrumar a situação. Ok? E aí, responsabilidade jurídica. Nós vamos fazer um passeio. Foi do DOV? Foi do piloto? Foi do copiloto? Podendo ter
partilha de responsabilidade. Foi o operador da sala IS? Foi o controlador que autorizou o plano de voo, no caso da Bolívia? Foi o controlador que aceitou? Então nós precisamos passear por esses profissionais e ver a atuação e a função de cada um dentro desse voo, ok? Assumir o risco? Se eles assumiram o risco, vamos supor que realmente aconteceu isso. O tempo de voo AB era igual à autonomia. Isso deixa de ser acidente, ok? Sai da esfera administrativa, investigativa e passa para a esfera penal. E aí nós podemos entender que foi um dolo eventual. E aí nós temos algumas consequências interessantes. Então a pergunta é, assumir o risco? Ok? E aí muito cuidado, tá? A comunidade aeronáutica tem uma ideia equivocada. O Calazans só pode haver punição em caso de violação. E esse caso é um caso claro de violação. Tá, eu vou só aproveitar que o Código Penal brasileiro ele prevê culpa também, tá? Então, aqui é um caso que está caminhando para uma assunção de risco, onde o piloto, os controladores, o DOV e o operador da sala IS assumiram o risco. Se for isso, é dolo eventual e a situação começa a ficar grave para todos aqueles que, dentro da linha de desdobramento do fato, deram causa ao resultado. Não estou acusando ninguém, mas se constatar, sai da esfera de acidente e passa para uma esfera criminal de uma forma muito delicada. Mas não é só em caso de violação. O Código Penal prevê culpa sem a intenção. Aqui não houve intenção. Todos nós entendemos que não houve intenção. Mas os profissionais, se constatado a queda da aeronave por falta de combustível, os profissionais agiram de tal modo que não quiseram, não tinham a intenção de produzir o resultado. É uma verdade. Mas assumiram o risco. Então é isso que vai ser levado em consideração. E a responsabilidade jurídica, para nós chegarmos aqui, eu preciso estudar isso aqui, ó. Tráfego aéreo internacional. Qual é a regulamentação pertinente? Qual era a função do piloto? Qual era a função do controlador? A operadora da sala S tinha a obrigação de verificar a autonomia? O solo, melhor, o solo não, a torre, os órgãos de controle. Então nós precisamos passear pelas regras, e no caso aqui eu estou falando de tráfego aéreo internacional, principalmente onde nós temos envolvimento de dois países diferentes. Quais são as regras de aceitação, regra de transferência, regra de responsabilidade? O assunto ele é muito delicado e é amplo e profundo, especialistas vão precisar passear pelo tráfego aéreo internacional. E aí a gente vai falar sucintamente sobre o seguro, tá? Se foi queda por falta de combustível, nós não sabemos qual é a posição da empresa seguradora, mas ela pode refutar o pagamento. Ela pode não querer. Já vimos situações em que a empresa seguradora constatou que não era acidente e não garantiu o seguro. E aí nós vamos partir então para a empresa aérea. Nós precisamos entender se a empresa aérea era ou é saudável financeiramente para arcar com as consequências financeiras, ok? Se a prestadora, né, do serviço de tráfego aéreo da Bolívia ou da Colômbia deu causa ao resultado, ela pode também ser chamada para fins de responsabilidade civil. Nós não estamos acusando ninguém, nem dizendo que os controladores da Bolívia ou da Colômbia deram causa ao resultado. Mas, se configurar, se constatar que os operadores, os controladores do tráfego aéreo deram causa ao resultado, podem sim as prestadoras serem cogitadas a indenizar. E aqui é um trabalho muito delicado. E aí, nós vamos trabalhar, os advogados vão trabalhar com estratégia. Aqui nós fazemos uma recomendação muito séria. Advogado, para chegar numa estratégia, para descobrir quem é o verdadeiro causador do resultado para fins de responsabilidade, precisa percorrer um longo e profundo caminho, no sentido de saber e conhecer quais eram os profissionais, quais eram as suas funções dentro desse desdobramento dos fatos, para realmente apontar o verdadeiro responsável.
Tá? Nós temos um caso muito interessante que ocorreu em março de 1996 no Brasil, que é conhecido como Mamonas Assassinas, onde uma aeronave foi acidentada em determinado espaço aéreo, no caso em Guarulhos, mas no momento que a aeronave foi acidentada nas imediações de Guarulhos, da torre de Guarulhos ali, ela estava falando com o controlador de tráfego aéreo do APP, lá em São Paulo, Congonhas. E aí houve várias dúvidas. A quem processar? Qual a estratégia? A empresa aérea, o táxi aéreo responsável pelo transporte? Os controladores de tráfego aéreo da torre de Guarulhos, que era da Infraero, e eram civis, ou os controladores que eram da Força Aérea Brasileira lá no APP São Paulo, lá em Congonhas? E essa divisão de jurisdição, com quem está falando, quem transfere a aeronave, com quem fala, foi uma confusão enorme e os juristas envolvidos não souberam dar conta do caso e não teve um desfecho agradável e salutar, porque a estratégia ela requeria um conhecimento profundo das regras de tráfego aéreo, jurisdição de espaço aéreo, conhecimento dos órgãos de tráfego aéreo, e é um assunto que vai ser devidamente e precisa ser profundamente discutido nesse assunto aqui, tá ok? E nesse também, o caso Mamona Assassina é um outro caso que eu discorro na profundidade nesse nosso livro, onde eu mostro a briga, a confusão que foi entre os órgãos de tráfego aéreo nesse acidente para fins de responsabilidade, tá ok? E aí, só finalizando a nossa aula, a gente vai precisar buscar mais detalhes na revisualização radar, no vestígio de combustível, depoimento das testemunhas, análise do regulamento, depoimento de outros profissionais, da comissária que sobreviveu, dos passageiros que sobreviveram, tá? Transcrição cronológica das conversas, ok? E aí, nós vamos também levar em consideração, está sendo discutida a restrição da ANAC, tá? A ANAC não autorizou esse voo direto, totalmente perfeito. Precisamos analisar o artigo 7 da Convenção de Chicago e também o artigo 14 do Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986 e vamos explicar se a ANAC errou ou não. A ANAC, ao não permitir aquele voo primeiramente requerido, acertou porque seguiu as orientações do Código Brasileiro da Convenção de Chicago. O pouso intermediário, por que ele não fez um pouso intermediário? Se ele precisava, se o voo, ele alcançava a capacidade máxima da aeronave, essa é a pergunta, por que ele não fez um pouso intermediário? Aí eu faço a pergunta, será que não fez? Porque as autoridades colombianas estão falando que não recebeu o plano de voo como tendo ponto de partida a Bolívia, Santa Cruz de la Serra. Então precisamos analisar, houve um pouso técnico, um pouso intermediário? E assim vai. Por que o piloto não declarou emergência? É uma prática muito comum, isso não é de Brasil, isso é geral, que os pilotos não declaram emergência ou retardam emergência. Por quê? Por exemplo, o documento FAR 145, ou RBAC 145, ele tem uma nota muito importante, que quando uma aeronave, um piloto declara emergência, ele tem um prazo de 10 dias úteis para explicar às autoridades aeronáuticas por que ele declarou emergência. E muitas vezes o piloto ele consegue até explicar, mas não justifica, porque o seu procedimento foi que levou à situação de emergência, ele que criou. Então muitas vezes os pilotos criam uma situação de emergência e se ele declarar a emergência, depois na explicação fica configurado que ele deu causa e vai ter que responder por isso. Alguns países tratam esse assunto com muita severidade, levando até mesmo à cassação do piloto. Não podemos afirmar que foi isso aconteceu nesse caso. Eu estou aproveitando aqui para explicar que muitas vezes o piloto não declara emergência ou retarda a emergência com a finalidade de preservar a própria carreira ou ocultar um erro que ele mesmo criou. Se for isto ou não, isso vai ser averiguado. Uma coisa nós percebemos aqui e muitos outros acidentes. Então o piloto, querendo ocultar um possível erro, ele vai postergando até que chega um momento que não dá para fazer mais nada. Se for isso que aconteceu, nós vamos saber no final da investigação.
Tá ok, pessoal? Então eu tenho acabado aqui a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo sobre o caso Chapecoense, mas ele é mais profundo, como eu já disse para vocês. Então eu faço um convite aqui para que você conheça o nosso curso de perito aeronáutico, né? Vai ser disponibilizado um vídeo que fala sobre o que é o curso de perito aeronáutico e também nós disponibilizamos uma aula desse curso para que você tenha uma noção e um conhecimento do que é uma investigação ou uma análise de acidente no escopo da perícia aeronáutica. Por hoje eu termino. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.